E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clóvis do Método Escritor Digital e hoje eu quero trazer uma dica para vocês muito bacana sobre como escrever diálogos. Este livro aqui da escritora Sylvia Della Cohan, eu gosto muito dele, já faz muitos anos que eu tenho. Ele é perfeito para quem está aprendendo as técnicas narrativas ou quem ainda quer aperfeiçoar mais as suas técnicas de diálogo. Ele explica exatamente cada parte, como que você coloca, qual é o melhor momento de usar discurso indireto, travessão, o inciso, como melhorar para não ficar cansativo, repetitivo. Então, todas essas técnicas de como escrever diálogos está aqui. Gosto muito mesmo desse livro, é um grande apoio para a gente, que é escritor. Tenho certeza que vocês vão gostar de ler e experimentar as dicas desse livro aqui. Agora, se você quer realmente melhorar seus diálogos, eu te recomendo a leitura de um autor chamado Luiz Vilela. Esse escritor mineiro, ele tem uma técnica narrativa muito boa. Ele é conhecido muito pela técnica narrativa dos seus diálogos. O que ele faz de diferente dos outros autores? Ele escreve contos, né? Então em alguns contos, ou praticamente todos, ele acaba desenvolvendo um sistema em que não tem narrador, não tem quase inciso, é uma fala, outro personagem fala. E nesse jogo de diálogos, você sente a tensão dos personagens. Isso é uma dica muito interessante. Às vezes o autor ele começa a escrever os diálogos da sua história e ele começa a colocar muita coisa entre uma fala de um personagem e outra e você perde o ritmo, você não sente a tensão do drama entre esses personagens. O Luiz Vilela já faz ao contrário. Como você quase não tem descrição, narração, a tensão está exatamente na resposta que o outro vai dar. Como ele vai dar essa resposta? E de uma forma tão natural que às vezes você parece que está ouvindo a voz do personagem ali. É como se você estivesse sentado numa mesa do bar escutando alguém contar uma história. Ou você escutando a conversa de duas pessoas. Essa é uma técnica narrativa fantástica. Um dos outros livros dele que eu gosto muito também é A Cabeça. Cada conto aqui é uma aula de narrativa. Cada conto aqui é uma aula de como escrever diálogo. Seus contos assim têm um ritmo fantástico, de começo ao meio e fim, sem parar, você se prende na história, você quer saber o desfecho. E o mais interessante, como eu sempre digo, ele não faz o uso da narração. Agora, Clóvis, eu estou escrevendo um romance, eu não vou conseguir usar a história toda só através de diálogo. É claro que não. Mas o que você pode fazer que pode melhorar a sua história? Nos momentos em que há um diálogo entre os personagens, você tem que pensar qual é a intenção daquele diálogo. Eu aprendi o seguinte, que o diálogo ele tem a função principalmente de apresentar a personalidade do seu personagem. Então, assim, seu personagem ele vai expressar o que ele pensa, o que ele sente através do seu diálogo. Então, para você melhorar isso, você tem que entender que o diálogo não é uma reprodução da fala. Ele tem uma função específica, que é apresentar o seu personagem, apresentar os interesses, a personalidade dele, como ele se expressa. Então, cada personagem tem uma forma própria de se expressar. Não é somente gírias, isso, aquilo. Talvez, às vezes, o autor iniciante ele quer colocar muitas gírias para poder diferenciar um personagem do outro e acaba ficando chato, cansativo. Fica aquela coisa forçada. Não é isso. Você tem que pensar o seguinte, o meu personagem ele é egoísta. Então todas as suas falas têm que ter um traço de egoísmo. Claro, existem momentos que ele vai precisar mostrar talvez um pouco de altruísmo, então você vai ter que inverter, mas tem que estar sempre dentro daquela história. Você tem que reconhecer o personagem, reconhecer esse egoísmo do personagem através do diálogo. No meu livro Guerra Azul, eu trabalhei muito bem essa questão do diálogo, tive que treinar, aperfeiçoar, porque cada personagem tem um traço, uma característica marcante muito grande, que nos próximos vídeos sobre dicas de escrita eu vou falar melhor sobre o que são essas características marcantes, ou que também nós chamamos de comportamento dominante. Mas um grande exemplo disso é a minha personagem Esther. A Esther, que é a protagonista do livro Guerra Azul, ela é uma moça, ela tem seus 15 para 16 anos, ela tem alguns traços que ela parece até ser arrogante, mas na verdade ela é tão determinada, ela é tão uma pessoa que ela acha que ela consegue resolver as coisas do jeito dela sozinha, que todos os seus diálogos têm esse traço. O que no começo da história parece até um pouco de arrogância, quando você vai conhecendo ela, vai entendendo, aquilo vai se tornando. Então você já chega no ponto da história em que você percebe, você já espera que o personagem responda daquele jeito.
Porque você já entendeu que as falas daquele personagem estão totalmente ligadas ao seu comportamento. Então a fala é um acessório para apresentar esse personagem. Tá? Isso é uma coisa muito interessante. Assim como as ações, a forma como que ele conduz o seu comportamento, as atitudes que ele tem, tudo vai se encaixando como um quebra-cabeça para formar a personalidade. Tá? Por isso que a gente chama personagem, né? De persona. Então, de pessoa, ele tem como se ele tivesse uma alma. Então, persona, personalidade, personagem, tem que estar tudo ligado. Se o seu personagem não tem uma alma, os diálogos vão ser vazios. Se você não parou e pensou como que é o traço, qual é a característica marcante desse personagem, qual é o comportamento dominante desse personagem, seu diálogo vai ser vazio. E aí você vai começar a aparecer que todos os personagens são iguais. É isso aí, espero que tenha gostado das dicas de hoje. Manda lá um direct me dizendo pra mim o que achou e o que você quer ver na semana que vem, tá bom?